Olá! Hoje nós vamos abordar um dos assuntos mais importantes relacionados à confecção das próteses removíveis, que são os meios de retenção e estabilidade dessas próteses. Como essas próteses param na boca do paciente? O que nós podemos fazer para contribuir com essa retenção e estabilidade? Espero que vocês gostem deste conteúdo. Vamos lá? Olá, meu nome é Juliana, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Uberlândia, tenho uma formação inicial em técnico em prótese dentária, então eu fiz inicialmente o curso técnico e depois a faculdade de odontologia. Aprendi com o grande mestre Vanderlei a amar as próteses removíveis totais. Encaro elas como um grande desafio na odontologia, né? Uma das reabilitações mais difíceis da gente fazer, a prótese total, porque parte do princípio que a gente não tem quase referência nenhuma para reabilitar o paciente. Então, vou falar um pouquinho hoje a respeito dos meios de retenção e estabilidade dessas próteses removíveis. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Espero que todos possam aproveitar este momento e qualquer dúvida eu estou à disposição. Deixei disponível aqui para vocês o Instagram. No YouTube, eu e o professor Vanderlei já temos 3 vídeos, aulas, né? Temos 3 aulas lá no YouTube, então está disponível a todos. E caso tiverem alguma dúvida também podem estar aí conversando com a gente. Quando a gente fala de retenção e estabilidade, né, em prótese removível total, é o que faz a prótese funcionar, né? Como que eu proporciono uma retenção, como que eu proporciono uma estabilidade na prótese removível total, uma vez que a gente quase não tem suporte e retenção, né? Porque se eu tenho dentes na boca, se eu tenho implantes, eu tenho aí meios de retenção adicional. Mas se a gente não tem implantes, se a gente não tem dentes, como fazer com que esse aparelho pare na boca do paciente? Esse é o nosso desafio, né? Nós temos no Brasil uma população desdentada muito grande, então faz parte da nossa rotina tratar esses pacientes, né? Nós temos dados aí de aproximadamente 16 milhões de pessoas que não possuem dentes, nenhum dente. Então, 16 milhões de desdentados. Apesar das políticas públicas, né, de fluoretação da nossa água, de campanhas escolares para proporcionar escovação para as crianças, nós ainda temos muitos desdentados. Nós perdemos os dentes aqui, não só pela cárie, mas também pela doença periodontal. E é um desafio e uma responsabilidade nossa proporcionar a reabilitação para estes pacientes, né? E o que é uma prótese? Prótese é todo dispositivo artificial que ele é confeccionado proporcionando a função, né? Então, nós temos aqui vários exemplos de próteses animais confeccionadas pelo homem, né, com o objetivo de devolver a função a este ser. É a mesma coisa que a gente faz na odontologia, né? Então, nós proporcionamos para o indivíduo desdentado a opção de exercer a função mastigatória. Aqui nós temos um exemplo das diversas
populações que a gente encontra relacionadas à odontologia, né? Então, nós temos desde o consultório mais moderno e sofisticado no mundo, a essas feiras onde o paciente escolhe a prótese e ela é reembasada para que ele possa utilizar. Então, é uma profissão aí que apresenta suas particularidades no mundo todo, né? E quando essa prótese não para, vem aquele desespero, né? Todo mundo faz. Eu brinco muito com os meus alunos que eles finalizam uma prótese e começam a rezar para que o paciente não volte nunca mais, né? E no primeiro controle, o paciente, quando volta, se ele fala, nossa, doutora, a prótese não para, aí já vem aquele desespero. Muitos desistem, falam que não vão fazer prótese total nunca mais, que não dão conta de fazer, né? Mas quais são os desafios que envolvem a confecção destes aparelhos protéticos? Muitas das vezes a gente não ensina o paciente a usar, né? A gente instala e simplesmente acredita que ele não vai voltar mais, ou se ele voltar, que ele fale, que tem uma dorzinha aqui, outra ali, né? Mas a gente não ensina ele a usar aparelho, a gente não ensina os limites deste aparelho protético. Então, nós precisamos conhecer como que esses aparelhos funcionam, quais as limitações deles, ensinar o paciente a utilizar. A nossa população idosa hoje, ele é um idoso que ele quer ter uma vida social normal, né? Então, eles querem comemorar, eles querem curtir a vida, eles querem viajar, eles querem ter uma qualidade de vida satisfatória. E poder mastigar, poder conversar, poder alimentar corretamente, né, os alimentos com uma textura mais saudável, isso contribui para a longevidade deles, né? Então, essa preocupação com a estética e também com a função, ela se faz presente hoje na nossa população idosa. O nosso idoso, ele não é mais o vovô e a vovó que ficava em casa simplesmente ali bordando, né? Não, eles têm uma vida ativa muito grande. Isso é muito bom e é bom para a gente também, né? Então, como proporcionar essa qualidade de vida para essa população idosa desdentada que tem essa necessidade de ter não só função mastigatória, mas também uma estética satisfatória. Okay. Nós vamos abordar aqui os meios de retenção e estabilidade relacionados a esses aparelhos. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é retenção e o que é estabilidade. Né? Qual a diferença entre essas duas modalidades de reabilitação? A gente fala retenção, a ausência de retenção é quando o paciente abre a boca e a prótese cai. Né? Então, eu tenho um deslocamento vertical dessa prótese que desloca, ela pode até sair da boca do paciente. Né? E a ausência de estabilidade? A ausência de estabilidade, a gente fala quando o paciente fala muito, né? Olha, minha prótese, ela está dançando na minha boca. Essa é a ausência de estabilidade. Na prótese removível total, às vezes a gente consegue proporcionar mais estabilidade do que retenção. E muitas das vezes esses fatores são confundidos. O paciente, quando ele retorna ao nosso consultório para as consultas, os controles posteriores, é muito importante o dentista saber a diferença entre retenção e estabilidade. Então, a prótese ela não para na minha boca, mas ela não para por ausência de retenção
Ela está caindo ou ela fica dançando? Quais os fatores estão relacionados à retenção? Quais os fatores estão relacionados à estabilidade? Então, voltando, né? Nós estávamos falando sobre a diferença entre retenção e estabilidade, o que é retenção, o que é estabilidade. E vamos inicialmente falar sobre os meios de retenção. Então, quais são os fatores relacionados à retenção das próteses removíveis totais? Nós temos fatores físicos, fisiológicos, cirúrgicos, psíquicos e mecânicos. Vamos abordar cada um desses fatores, né? E quais são as suas relações com a retenção. Então, inicialmente, falando sobre a retenção dos aparelhos removíveis totais. Vamos começar falando sobre a adesão. O que é a adesão? A adesão, ela ocorre, né, aonde nós temos aí uma ação intermolecular de dois corpos de naturezas diferentes em contato. O que seria isso? Dois corpos de naturezas diferentes. Nós temos, em se tratando de uma prótese removível total, a fibromucosa de revestimento, a saliva e a prótese. Então, dois corpos de natureza diferente. Nós temos saliva e fibromucosa de revestimento, nós temos saliva e prótese removível total. É aqui nessa região que ocorre esse fenômeno ou fator físico de adesão. Nós temos o rebordo, a saliva, então aqui há uma força de adesão. E nós temos a prótese e a saliva. Então, corpos de naturezas diferentes proporcionam essa ação intermolecular chamada adesão. Interpondo, então, o rebordo e a prótese, nós temos a saliva. Importantíssima, então, um fator importantíssimo para a retenção da prótese removível total. Qual é a qualidade da saliva do meu paciente? A consistência. Ele tem uma salivação funcional ou fisiológica satisfatória para manter essa prótese em posição ou para ajudar na retenção dessa prótese? Se ele não possui uma salivação ideal, fisiológica, o que nós podemos fazer para contribuir para essa ação, né? Esse fenômeno físico que existe, que é a adesão? Outro fenômeno físico relacionado a a salivação, né, é a coesão. A coesão, ela ocorre entre as moléculas de saliva. Então, nós temos duas forças importantes, adesão e coesão. Por isso, é importante conhecer qual é a viscosidade da saliva do paciente. Hoje, a nossa população, ela vive mais, entretanto, ela vive cada vez mais utilizando medicamentos. Medicamentos para pressão, para diabetes, colesterol, mal de Parkinson. E esses medicamentos podem levar à xerostomia, uma diminuição do fluxo salivar. E esta xerostomia, a ausência ou a diminuição do fluxo salivar, pode contribuir para a ausência de retenção. Então, às vezes eu fico preocupada
em relação à ausência de retenção, né? O paciente reclama, olha, doutor, a prótese não para na boca. E às vezes a gente fica preocupado em moldar, em reembasar, e o problema está na saliva do paciente. Ele não possui uma salivação suficiente para que essas forças de adesão e coesão atuem, né, auxiliando na retenção da prótese. Então, eu falo que esse conteúdo, né, dessa aula, retenção e estabilidade, são dos conteúdos mais importantes relacionados ao funcionamento dessa prótese removível total, porque aqui a gente fala sobre todos os aspectos que podem levar ao insucesso e todos os aspectos que podem levar ao sucesso dessas próteses. Outro fenômeno físico relacionado à retenção da prótese é a tensão superficial. A tensão superficial, ela ocorre bem nos bordos da prótese, né? Uma vez que aqui sim o fator moldagem de trabalho, moldagem funcional, ele é muito importante. Delimitação da área chapeável, então quais são os limites da área chapeável? Todos estes fatores vão interferir diretamente no fenômeno de tensão superficial. E aqui vale contar um caso interessante que aconteceu de um paciente que ele retornou ao consultório após após a instalação, né? Ele retornou uma semana depois da instalação e ele falava que a prótese não parava na boca. E eu perguntei para ele, eu falei, mas em que momento essa prótese não para na boca? E ele falou que não parava quando ele enchia a boca, ele fazia esse movimento de encher a boca de ar e a prótese caía. E daí eu perguntei para ele, eu falei, mas por que o senhor faz esse movimento? Né? Porque uma vez que ele enche a boca de ar, ele vai romper justamente esse fator, esse fenômeno físico de tensão superficial e a prótese, ela vai cair. Né? Então, ele falou, eu não sei, eu comecei a fazer assim e eu percebi que ela caía. Então, falei para ele, olha, o senhor não faça, então, esse movimento não tem necessidade de fazer, né? E uma vez que a gente não tem nenhum meio de retenção adicional, não temos implantes, não temos dentes, a prótese vai cair, porque eu vou estar rompendo esse fenômeno físico de tensão superficial. Um fenômeno importante para a retenção dos aparelhos removíveis totais. Nós temos outro fator físico, né, que é a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, ela é constante na nossa vida, né? E ela tenta deslocar principalmente a prótese superior. A prótese inferior, esse fenômeno físico de pressão atmosférica, a prótese inferior, ela tem nesse aspecto um fator positivo, né? Agora, já a prótese superior, ela pode deslocar. É um fenômeno que pode contribuir para o deslocamento da prótese superior. E antigamente, eram confeccionadas câmaras de sucção na superfície interna da prótese. O objetivo dessa câmara de sucção era criar um vácuo interno e este vácuo proporcionar uma retenção. Só que o que acontecia? Havia um crescimento hiperplásico dentro dessa câmara de sucção e uma vez que a fibromucosa preenchesse toda essa região
do vácuo, né, toda essa região da câmara de sucção, a prótese voltava a cair novamente. Então, nós hoje não confeccionamos mais esse tipo de câmara de sucção, porque não resolve. Pode-se talvez resolver momentaneamente. Mas uma vez que a fibromucosa ela vai crescer, ela vai hiperplasiar, né, dentro dessa cavidade, esse dispositivo, né, ele passa a não ter função mais. E o que eu promovi? Eu promovi uma lesão, um crescimento hiperplásico no meu paciente. E hoje nós sabemos que nós temos que tomar cuidado com todo o crescimento hiperplásico. Caso a gente depare com este tipo de paciente no nosso consultório, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar internamente na prótese pequenas camadas de resina autopolimerizável, então manipulamos a resina, faço uma fina camada cobrindo essa região, ou cobrindo internamente, cobrindo parte dessa câmara de sucção, e por compressão, nós temos a tendência a regredir essa hiperplasia. Então, a cada semana que o paciente vai ao consultório, a gente coloca aqui uma leve camada de material, pode ser também um reembasador macio. O que é o reembasador macio? O reembasador é um material onde eu tenho a mistura de resina com uma solução alcoólica, tornando esse material mais macio. É assunto para uma nova aula, né? Um novo momento de discussão, mas é um material que a gente pode utilizar também nesses casos. Então, nós vamos semana a semana criando pequenas camadas que vão comprimir suavemente essa hiperplasia, e a tendência é que ela desapareça. Caso ela não desapareça, aí nós temos que fazer a remoção cirúrgica, e nós indicamos todas as vezes que vamos fazer uma remoção cirúrgica, enviar o material para o histopatológico, para que faça uma análise deste material que foi removido. Tá? Nós temos também os fatores fisiológicos, né, relacionados à retenção das próteses removíveis totais. Aqui entra novamente a saliva, então olha o tanto que a saliva é importante para a retenção dessas próteses, né? E muitas das vezes a gente fica preocupado em reembasar. Ah, doutora, a prótese não para na boca, então vamos reembasar. E o problema pode estar na fisiologia, ou seja, na quantidade e qualidade da saliva. Nós temos também a tonicidade dos tecidos, ou seja, qual é a força muscular que esse paciente apresenta, né? É um paciente forte ou não? É uma senhorinha magrinha, delicada, né? Com uma força muscular muito suave. Para esses dois tipos de paciente, nós temos respostas diferentes em relação à retenção da prótese. Tá? Nós temos pacientes que comparecem ao consultório frequentemente e que eles falam que quando eles movimentam o lábio, a prótese cai. E a gente pergunta, mas por que o senhor tem necessidade de fazer esse tipo de movimento? Né? Então, a tonicidade, a força muscular, ela pode contribuir ou não para a retenção das próteses. E por isso a gente precisa ensinar o paciente a usar esse aparelho. O rebordo alveolar. Como que é o rebordo alveolar? O rebordo alveolar do meu paciente, ele é alto, ele é baixo, ele apresenta áreas estranguladas, isso vai ser assunto da nossa aula de exame clínico, né? Então,
como que é o rebordo? Eu preciso estudar o meu paciente em todos esses aspectos para saber se a prótese ela vai parar ou não na boca do paciente, tá? Nós temos formatos de rebordo. O rebordo pode ser triangular, quadrado, ovoide. Um rebordo com formato triangular, ele apresenta uma menor retenção. Então, eu posso, desde o princípio, já começar a trabalhar isso com o paciente. Se eu me deparo com um paciente que tem um rebordo triangular, o que eu posso fazer para contribuir com a retenção dessa prótese? Né? Da mesma forma, o paciente que toma medicamentos, que possui xerostomia, como que eu posso orientar o meu paciente a melhorar a quantidade e a qualidade de saliva? O que eu costumo orientar aos pacientes é que eles tomem pequenas quantidades de água várias vezes ao dia. Então, sentiu que a boca está mais seca? Isso normalmente é mais frequente no período da manhã, porque está relacionado ao momento que ele toma os medicamentos. Então, sentiu que a boca está mais seca? Mantém a cavidade bucal umedecida. Então, carregue uma garrafinha de água para não esquecer, porque às vezes o paciente idoso ele esquece de beber água, né? Então, uma vez que ele tem uma garrafinha de água ali com ele consegue visualizar a quantidade de líquido que ele está ingerindo. Então, molhar a cavidade bucal, beber pequenas quantidades de água várias vezes ao dia, vai ajudar esse paciente na retenção. E além de contribuir para a hidratação, né? Então, nós temos uma forma simples de ajudar o paciente sem preocupar tanto com o reembasamento, né? Então, até agora não, a gente está falando de retenção, e em momento algum eu falei que precisa reembasar, né? Muito pelo contrário, a gente precisa conhecer as características anatômicas e fisiológicas do nosso paciente e ensiná-lo a usar o dispositivo protético. Então, primeiro fator, aprender a controlar a musculatura. Então, o controle neuromuscular, ele é mais difícil se o paciente tem uma doença degenerativa, né? O mal de Parkinson, por exemplo, ele não controla, tá? Mas uma vez que ele tem condições de controlar o funcionamento da sua musculatura, ou seja, a tonicidade dos tecidos, tá? Por que eu vou fazer? Encher a boca de ar? Por que eu vou movimentar para deslocar a prótese? Esses movimentos o paciente não pode fazer, a gente precisa ensinar isso para ele. Outro movimento importante é a língua, né? A língua é um dos músculos mais fortes do nosso corpo. E a língua, ela tende a deslocar o aparelho. Por quê? Principalmente o paciente que nunca usou prótese removível total. Ele nunca utilizou a prótese. De repente, ele vai embora para casa com uma prótese superior, uma inferior, e a gente começa a rezar que quer que aquele aparelho pare na boca, né? Sem ensinar para ele como utilizar. A língua, a bochecha, o lábio reconhecem aquele aparelho como um corpo estranho. É algo totalmente diferente, é algo novo. Então, inconscientemente, o cérebro do nosso paciente tenta expulsar aquela prótese. A língua tenta expulsar. O paciente tenta conversar e sente dificuldade. Ele tenta alimentar e ele sente dificuldade. Mas por quê? Porque é algo novo para ele.
né? Ele não tem, o cérebro dele ainda não tem consciência daquele aparelho protético ali em posição. Então, a gente precisa ensinar para o paciente que instalou uma prótese, vai começar a haver uma disputa entre a língua e a prótese. A língua, até então, ela tomava conta de todo o espaço da cavidade bucal. A língua era livre. E uma vez que a gente instalou a prótese removível total superior e inferior, eu limito o espaço da língua. Essa limitação do espaço para a língua promove inconscientemente um sentimento de repulsa. Não, não quero isso daqui. Tira essa prótese daqui. Então, nós precisamos conversar com o paciente, explicar para ele como que funciona a prótese removível total, para que ele, aos poucos, aceite este aparelho. Aí vem aquela outra pergunta, né? Quanto tempo demora para um paciente acostumar com essa prótese? Uma vez que ela é nova, então, uma vez que ele tem dificuldade, é tudo muito novo, está tendo ali uma disputa entre a língua, o lábio, a bochecha, a prótese, né? A gente colocou algo novo dentro da cavidade bucal, uma cavidade sensorial muito importante no nosso corpo. Então, quanto tempo o paciente pode demorar para acostumar com essa prótese? Estudos na literatura demonstram que o paciente pode demorar até 6 meses para acostumar com a prótese. Então, nós temos que ter paciência, tá? E não simplesmente desesperar. O paciente chegou lá no consultório e falou que a prótese não para. Então, já bate aquele desespero. Nossa, então vamos reembasar. A gente já reembasou e mesmo assim a prótese não para. Né? É muito comum esse tipo de questionamento. A gente, quando encontra uma prótese com ausência de retenção, a gente sempre associa a necessidade de reembasamento. E eu tenho uma filosofia de trabalho onde eu reembaso muito pouco as próteses. Mas por quê? Porque nós precisamos ensinar o paciente, primeiro, a utilizar o aparelho. Se eu tenho certeza que eu segui todos os passos, e nós vamos abordar com vocês todos os passos para a confecção dos aparelhos corretamente, né? Desde o exame clínico, as moldagens que nós vamos trabalhar, delimitação da área chapeável, ou seja, quais são os limites dessa prótese que vão proporcionar uma retenção e uma estabilidade sem interferir na fisiologia do paciente. Se eu trabalhei corretamente plano de orientação, montamos os dentes na posição correta, então, ou seja, se eu tenho certeza de que todos esses passos foram respeitados e ainda assim lá no final eu tenho uma ausência de retenção, eu preciso pensar nestes fatores fisiológicos relacionados ao paciente. Então, são fatores importantíssimos, diretamente relacionados ao sucesso da nossa prótese, tá? Tonicidade dos tecidos, formato do rebordo alveolar, altura do rebordo alveolar, o controle neuromuscular do paciente e, principalmente, quantidade e qualidade de saliva, tá? Como eu falei para vocês, ações simples de orientar o paciente de beber pequenas porções de água várias vezes ao dia, ou seja, sempre que ele sentir a boca seca, ele umedece a boca. O que é umedecer? É beber uma pequena quantidade de água, tá? Quando a gente está com sede, a gente vai lá, pega o copo e molha a cavidade bucal. Então, isso aqui é o suficiente para
melhorar a quantidade e a qualidade de saliva do meu paciente, contribuindo para a retenção da prótese. Ok? Na literatura, vocês podem encontrar saliva artificial, né? Mas aí nós temos que solicitar o paciente para comprar saliva artificial ou mandar manipular saliva artificial. Não tem necessidade. A água resolve muito bem esse problema, tá? E os fatores psicológicos também são importantíssimos, né? Nós já ministramos cursos, chegamos em lugares que os pacientes, eles chegam com um saquinho. Então, eles aparecem lá, né, na primeira consulta com um saquinho cheio de prótese e fala assim, doutor, eu já fiz várias próteses, nenhuma deu certo. Será que a sua vai dar certo? Então, o paciente, quando ele chega assim no consultório com esse saquinho, com várias dentaduras aqui dentro, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é desarmar o paciente. Ou seja, abrir o saquinho, colocar todas as próteses ali em cima da mesa e vamos perguntar para ele por que aquelas próteses não deram certo. Eu preciso ouvir o meu paciente. Ah, então, olha, por que não deu certo? O que o senhor não gostou dessa prótese? O que o senhor gostou nessa daqui, mas por que ela não funcionava? Então, eu preciso coletar as informações, né? O que meu paciente traz e dentro do que ele me apresentou, proporcionar para ele o melhor tratamento. O que é o melhor tratamento? Respeitar todos os princípios de moldagem, delimitação de área, confeccionar os planos de orientação e montar os dentes nas posições corretas, respeitando a dimensão vertical. Então, são fatores importantes, né, que vão resultar em uma prótese satisfatória no final. Mas o paciente precisa aceitar. Ele precisa aceitar a condição dele de desdentado total e às vezes ele não aceita. Então, nós temos que trabalhar também a aceitação dessa prótese, a aceitação desse momento que ele está passando, né? E tentar proporcionar para ele o melhor aparelho protético possível para aquele rebordo, para aquela altura de rebordo, para aquele formato de rebordo, para aquela tonicidade muscular. Então, são todos aspectos clínicos relacionados ao sucesso das próteses. Voltando a falar para vocês que a gente está aqui falando de retenção e até agora a gente não falou nada sobre técnica de reembasamento, não falamos nada sobre umas fitas adesivas que a gente pode colocar na superfície interna da prótese, mas que o paciente tem que comprar. O que a gente falou? A gente falou de respeitar a anatomia, a gente falou de orientar o paciente de manter a cavidade bucal umedecida, conversar com esse paciente, ouvir dele quais são os medos que ele tem relacionado a essa prótese, né? Eu já tive a vivência também de pacientes de chegarem com a prótese da vizinha. Tá? Então, ele chegou com a prótese da vizinha lá no consultório e falou assim, doutora, aqui, ó, eu trouxe a prótese da minha vizinha porque eu quero uma igual. Ah, você quer uma igual a da sua vizinha? Sim. O que você gosta na prótese da sua vizinha? Ah, eu gosto da cor da gengiva, eu gosto do formato do dente. Tudo bem, a gente vai ouvir o que o paciente tem a nos dizer. Mas eu não vou fazer a prótese igual a da vizinha para ele, porque a vizinha apresenta uma anatomia diferente, um formato de rosto diferente, a altura diferente. O paciente, eu falo muito para os meus alunos, o paciente, ele não tem conhecimento técnico e científico para definir
qual é o melhor dente, a melhor cor de gengiva. Nós selecionamos, seguindo todos os critérios técnicos e científicos, o que é melhor para o paciente. É claro que a gente vai trabalhar junto com ele, a gente vai mostrar para ele. A prova dos dentes é uma etapa que eu falo que, se puder levar os filhos, se puder levar o marido, para que todos possam ver aquela prova estética e funcional dos dentes, é muito importante. Por quê? Porque ali, uma vez que a gente provou os dentes, no próximo passo, a prótese já vai estar pronta, então não tem como mexer mais. Por isso é importante a gente conversar muito bem com o paciente. Olha, semana que vem nós vamos provar seus dentes. Tem como alguém vir com a senhora? Ou tem como alguém vir com o senhor? O filho, o marido, o neto? A gente precisa de mais uma pessoa para olhar aquela estética proporcionada e falar, não, ficou legal, não ficou legal, não, nós vamos mudar aqui, tá? Essa presença familiar, ela é importante, mas quem tem o conhecimento técnico e científico somos nós, não é o paciente. Então, muito cuidado com aquele paciente que olha, fala assim, tá vendo esse dentinho aqui? Eu não gostei desse dentinho. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que ver até que ponto essa informação que o paciente está nos passando, ela está dentro dos padrões, das exigências técnicas científicas ou não. E conversar com ele, tá? Se ele falar, desse dentinho aqui, olha, nós vamos estudar ainda, né, a posição de cada dente, mas o incisivo lateral, ele é um pouquinho mais palatinizado em relação aos incisivos centrais. Isso vai te proporcionar uma característica estética maior. O lateral, ele é um pouquinho mais acima, incisal posicionada um pouco mais acima em relação aos incisivos centrais. Então, isso faz parte de uma prótese esteticamente mais agradável, né? Então, tudo isso a gente tem que conversar com o paciente, explicar para o paciente e não ter medo do paciente. Isso é muito importante. Eu não posso ver ali o paciente como eu falei para vocês no início, né? Eu vou instalar a prótese e rezar, ai, tomara que ele não apareça nunca mais. Não, não é assim, tá? Eu amo fazer prótese removível total, porque eu falo que é um desafio a cada dia, né? Cada paciente é único, cada paciente apresenta uma necessidade diferente. Então, eu amo desafios, eu adoro trabalhar com esse tipo de paciente. A oclusão e a articulação também são dois fatores importantíssimos para a retenção da prótese, tá? Um dentinho mal posicionado que gera um contato prematuro nessa prótese, ela vai romper aquele fenômeno de tensão superficial que eu falei para vocês lá atrás e a prótese vai cair. Então, eu preciso ter uma oclusão balanceada, equilibrada, tá? Então, como que a gente vai fazer os ajustes oclusais? Nós vamos ter aula de instalação, onde nós vamos estar abordando todos os aspectos relacionados à oclusão e como ajustar a oclusão do meu paciente. Porque um contatozinho prematuro, um contato deflectivo, ele vai, sim, romper o fenômeno de tensão superficial dos bordos da prótese e a prótese vai deslocar. Então, é muito importante esse fator de estabilizar a oclusão, né? Primeiro, conferir, checar contatos oclusais. A literatura fala contatos oclusais bilaterais e simultâneos.
mas a vivência clínica que a gente tem, se na região anterior nós temos toque, tá? Então o paciente abre e fecha a boca. Se eu tenho toque na região anterior, a tendência é deslocar a prótese na região posterior. Então a gente, preferencialmente, incisivos laterais e centrais não tocam quando o paciente está em máxima intercuspidação, tá? Porque se há um toque anterior, eu tenho um deslocamento posterior da prótese, eu crio uma alavanca e desloca a prótese na região posterior. Então eu fico lá preocupada, pensando em reembasar, e às vezes o problema está relacionado a um toque na região anterior, tá? Lembrando que uma instabilidade oclusal, ela leva a uma ausência de estabilidade, e essa ausência de estabilidade pode levar à ausência de retenção. Então, é um fator interligado a outro, tá? Um contato prematuro, um contato defletivo, ele leva primeiro a uma ausência de estabilidade e, posteriormente, pode promover o deslocamento ou a ausência de retenção da prótese. Então, são fatores que estão interligados, ok? Fatores cirúrgicos, né? Nós temos, em alguns casos, a necessidade de cirurgias pré-protéticas para preparar o rebordo para receber a prótese. Quais são essas cirurgias pré-protéticas que podem estar indicadas? E aí nós podemos programar uma aula somente falando a respeito das cirurgias pré-protéticas, né? Ou seja, cirurgias preparadas previamente à confecção da prótese. A gente pode fazer a frenectomia se o freio ele está na região da crista, na região do suporte principal, da crista do rebordo, tá? Se o freio labial ele está posicionado na região do suporte principal, na crista do rebordo, a gente tem que fazer um reposicionamento. A hiperplasia, como tratar a hiperplasia? Né? A gente é uma aula somente sobre esse assunto, como tratar uma hiperplasia. Eu vou remover a hiperplasia ou eu vou promover um alívio na prótese na região da hiperplasia, ou seja, remover aquele agente agressor naquela região para a hiperplasia regredir. Tá? Isso é possível. Então, o paciente chegou lá no consultório, ele apresenta hiperplasia, a gente vai confeccionar um novo aparelho para ele, a primeira coisa que a gente faz é pedir para ele parar de usar aquele aparelho que está gerando a hiperplasia. Ou, com uma broquinha, a gente remove na prótese toda a região próxima à hiperplasia, ou seja, eu alivio aquela região próxima à hiperplasia, né, para que eu dê espaço para o tecido recuperar. E aí, vou avaliar se há necessidade de associar cirurgia ou não. Uma vez que a hiperplasia regrediu com a remoção do agente agressor, aí eu posso iniciar o processo de moldagem para confeccionar um novo aparelho para o paciente. A cirurgia de aprofundamento de sulco é uma cirurgia que a gente pode fazer, entretanto, ela é um pouco mais agressiva e nem sempre a gente consegue resolver o problema do paciente. Hoje, né, nós temos já a implantodontia, que ela nos auxilia no aumento da retenção
e da estabilidade da prótese. Tá? Então, ao invés de fazer uma cirurgia para aprofundamento de sulco, eu posso pensar ou planejar um futuro implante. Tá? Então, todos esses fatores cirúrgicos, eles podem contribuir para a retenção da prótese. Eu tenho aqui um caso de um paciente que apresentava um torus, uma tuberosidade excessiva, tá? Na região do túber, e que foi indicado, olha só, aqui, ó, foi indicado a remoção cirúrgica dessa tuberosidade. Por quê? Porque senão a prótese não ia entrar. Eu ia ter uma dificuldade de inserção da prótese, tá? Aqui já mostrando no modelo que foi removido com uma broquinha, então a gente vem com uma broquinha no modelo de gesso e faz uma cirurgia previamente no modelo de gesso, determinando quais as regiões nós vamos desgastar, né? Então, aqui, por isso a importância do modelo de estudo. Eu falo que eu chego a arrepiar, né? Como professora, a gente fica um pouquinho nervosa quando o paciente fala assim, professora, é só modelo de estudo? Professora, eu posso moldar assim, 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 porque é só um modelo de estudo? Não, gente, o modelo de estudo, ele é a base, ele é tudo. É através dele que a gente vai estudar e traçar todo o planejamento e o plano de tratamento do paciente. Então, não é só um modelo de estudo, é o modelo de estudo, né? Eu adoro ministrar aula de moldagem. Por quê? Porque eu adoro ensinar para o aluno como que molda, como que afasta tecido, porque eu preciso enxergar a cavidade bucal do paciente. Eu preciso ter um modelo de estudo que vai me dar condições para visualizar essa tuberosidade aqui, ó, e já pensar, opa, se eu fizer uma prótese aqui, desse jeito, ela não vai entrar. Tá? Moldar o material, ele é plástico, ele é macio, a gente molda, mas a prótese ela é rígida, ela não entra aqui depois. Então eu preciso programar essa cirurgia no modelo, nós confeccionamos sobre esse modelo uma base de prova em resina acrílica, que vai ser meu guia cirúrgico. Então aqui, ó, é o guia cirúrgico em posição, essa base de resina acrílica, indicando aqui o momento certo de parar a remoção do tecido, essa eliminação do tecido ósseo. Então, eu tenho um guia cirúrgico que ele é confeccionado sobre o modelinho de estudo, previamente a cirurgia realizada no modelo, que vai me nortear, ou seja, ele vai ser o guia para o trabalho que a gente vai executar na boca do paciente, tá? O nosso momento cirúrgico. Vamos falar agora sobre a estabilidade, né? Então, nós até agora falamos sobre a retenção, os meios relacionados à retenção das próteses, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estabilidade, que é esse movimento da prótese, né, ela dançar na boca do paciente. O que gera instabilidade na prótese? As características da área basal. Ou seja, a resiliência da mucosa. Então, eu tenho uma mucosa aqui, ó, que ela é bem resiliente. Eu consigo dobrar, isso aqui é um rebordo, parece uma orelha, né? Mas não é, é um rebordo. A gente consegue, isso aqui significa que eu não tenho osso aqui nessa região, eu só tenho fibromucosa. E essa fibromucosa resiliente,
ela vai promover uma instabilidade maior da prótese. Então, eu preciso conhecer a anatomia do meu paciente. Lá no exame clínico, quando a gente for abordar a aula de exame clínico, a gente vai falar mais sobre as características da área basal. E eu preciso tocar a área basal do meu paciente, né? Às vezes eu dou como exemplo essa região da nossa mão, né? Eu preciso tocar o rebordo do meu paciente e ver se o que eu tenho ali embaixo é osso ou se o que eu tenho ali é uma fibromucosa flácida. Eu preciso conhecer a anatomia do rebordo do meu paciente, entender o que eu tenho ali. E já no exame clínico, traçar o prognóstico. Será que eu vou ter sucesso lá na frente ou não? Quais são os fatores que vão me impedir de ter o sucesso, de proporcionar uma prótese estável? Então, se eu deparo com uma prótese que apresenta essa fibromucosa flácida, né, uma fibromucosa que eu movimento, tá? Eu vou ter que pensar lá no momento de montar os dentes que eu vou ter que ter dentes posteriores com cúspides mais baixas para que no movimento de desoclusão eu não aumente ainda mais a instabilidade do aparelho. Então, conhecendo a característica do rebordo, da fibromucosa de revestimento, eu já tenho que pensar como que eu vou montar os dentes, quais os dentes que eu vou selecionar para o meu paciente. A altura e a forma do rebordo também estão relacionadas à estabilidade. Né? Se eu tenho um rebordo baixo, ou seja, bastante reabsorvido, se eu tenho um rebordo com formato triangular, eu tenho uma tendência maior a ter uma prótese que apresenta uma instabilidade. Então, como que eu vou trabalhar plano de orientação, montagem dos dentes, para proporcionar uma prótese mais estável para o paciente? A oclusão e a articulação, né? Nós já falamos também sobre esses aspectos. Então, como montar os dentes de forma a proporcionar uma estabilidade maior. Então, evitando toques na região anterior. Porque é físico, gente. Eu falo que o paciente que utiliza a prótese total, ele não pode morder uma banana. Ele vai morder aqui na frente, a prótese vai deslocar lá atrás. Isso é físico, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso ensinar o paciente a mastigar. Ele vai partir o pãozinho com a mão, com o garfo e faca. Ele vai partir a carninha, ele vai partir a verdurinha, ele vai colocar o alimento na boca e vai mastigar lá atrás. Esse movimento de querer morder aqui na frente gera um deslocamento posterior. Estes são os limites da prótese removível total. E não é que não tem nada errado, tá? São as limitações do aparelho. Eu preciso ensinar o paciente a usar esse aparelho. Eu preciso ensinar o paciente a identificar esses limites. E como ou qual é a melhor forma dele utilizar o aparelho removível total. Eu falo muito que a prótese confeccionada corretamente é aquela que não aparece na boca. Então, esteticamente, eu respeitei os princípios, respeitei as técnicas de moldagem. Adoro confeccionar uns dentinhos tortinhos, assim, principalmente na prótese inferior, para proporcionar uma naturalidade maior para a prótese. Então, são todos os aspectos relacionados a proporcionar
um aparelho protético removível total de qualidade. Como eu falei para vocês, é um desafio? É um desafio. Mas a gente precisa aproximar desse aparelho, não ter medo dele, não ter medo do paciente, entender como ele funciona. Se não está dando certo, parar e pensar, opa, mas poxa, peraí, o que será que não está dando certo? Tá? Mais uma vez, reforçando para vocês que a gente falou de retenção e estabilidade e não falamos de reembasamento. Por quê? Se vocês passarem a preocupar com todos esses fatores de rebordo, anatomia do rebordo, respeitar a área chapeável, moldar corretamente, ou seja, respeitar os princípios e as técnicas, a gente diminui em 90% os casos de reembasamento. Reembasar diante de um problema não resolve. Quando que o reembasamento resolve? Quando o problema estiver relacionado com a moldagem. Lembra que eu falei para vocês do modelo de estudo? É só um modelo de estudo. Não vou preocupar com afastamento de tecido. Então, se eu moldei lá no comecinho, se eu fiz um modelo de estudo que não afastou corretamente, e aí eu já começo a errar na delimitação da área chapeável, e confecciono uma prótese com subextensão, aí eu vou promover uma ausência de retenção e estabilidade e precisar de um reembasamento. Mas é quando eu não respeitei os princípios e técnicas. Tá ok? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá certo. Então, aqui estão meus contatos novamente. Procurei trazer uma aula com bastante aspectos clínicos, né? Que é o que a gente precisa saber, como que funciona esse aparelho, quais são a biodinâmica, né, envolvida na confecção desse tipo de prótese. E estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não entenderam alguma parte, eu estou à disposição de vocês, tá ok? Aqui está o nosso Instagram, se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo lá também. E no YouTube a gente tem alguns vídeos, então se vocês quiserem assistir, quiserem tirar dúvidas, nós estamos lá também, tá ok? Novamente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês a respeito de um assunto que eu gosto muito. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem, assistam as nossas aulas e qualquer dúvida estamos à disposição. Um grande abraço.